Boa tarde, caro capitão e cara capitã. Eu sou o professor André Gonçalves, da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais de Aeronáutica e sou co-participante do Centro de Educação à Distância da Universidade da Força Aérea. Então, desejamos as boas-vindas ao curso de Aperfeiçoamento de Oficiais de Aeronáutica na modalidade de distância e gostaríamos nesse momento de discutir um aspecto importantíssimo desse curso, exatamente o seu trabalho de conclusão de curso. Então, o seu trabalho consiste num ensaio acadêmico. E por que o ensaio acadêmico? Bem, antes de começar a discutir o porquê do ensaio acadêmico, é preciso que a gente entenda o que é o ensaio acadêmico. Então, durante um tempo, trabalhamos aqui na Unifa com um relatório de pesquisa, trabalhamos com a monografia, trabalhamos com o artigo científico e hoje trabalhamos com uma outra modalidade que é exatamente esse ensaio acadêmico. Então, parece ser um assunto novo dentro da Unifa, parece ser um assunto novo para você, mas o ensaio não é um documento novo, não é um trabalho novo. O ensaio acadêmico data de 1580 e a primeira obra escrita com esse nome foi tratada por Michel de Montaigne, que era um filósofo que escreveu exatamente sobre fatos do cotidiano. Então a gente sabe que o filósofo aprofunda questões do dia a dia, questões do cotidiano, questões éticas, mas Montaigne teve uma outra sacada. Ele começou a falar sobre questões do cotidiano, questões empíricas desse cotidiano, mas com um olhar de aprofundamento a partir de outras leituras. Como assim? Então ele tem uma obra chamada Ensaios. E nessa obra você pode perceber que ele fala sobre canibais, ele fala sobre a educação das crianças, ele fala sobre a covardia. Mas será que Michel de Montaigne conhecia um canibal? Talvez não. Será que Michel de Montaigne era um covarde? Também não. Será que ele tinha filhos? Não sei, talvez não tivesse filhos. Mas ele pega os fatos cotidianos, fatos que eram discutidos no seu dia a dia e traz esses fatos para essa nova modalidade. Mas não é simplesmente o olhar empírico, um olhar de achismo. Ele traz um aprofundamento a partir das suas leituras, que naquela época eram os clássicos greco-latinos. Então, o que Michel de Montaigne faz? Ele faz exatamente a articulação entre questões práticas, empíricas do dia a dia, mais um aprofundamento de toda a leitura que fazia parte da sua rotina de trabalho. É exatamente isso que você vai fazer durante o curso. Vai trazer problematizações da própria Força Aérea, da sua unidade, do seu esquadrão, da sua unidade de saúde, do seu GAP. Vai trazer essas questões e vai tentar aprofundar métodos e pontos de solução, mas simplesmente utilizando também esse aparato teórico. Então não basta só dizer que uma coisa é ou não é, por que é e por que não é. Então o ensaio consiste basicamente nesse tipo de documento. E quais são os 3 pontos principais para se pensar em um ensaio? Primeiro ponto, o ensaio deve ter uma exposição lógica e reflexiva. O que significa isso? Que toda explicação, toda exemplificação que ocorra do seu trabalho deve ser organizada de forma lógica, de forma correlacionada. Ao contrário desse texto que nós vemos aqui, em que a gente percebe que ele é bastante prolixo. Então, é uma escrita simples, objetiva e direta. O segundo ponto importante ao se considerar um ensaio é exatamente a capacidade de argumentação rigorosa. E quando falamos de argumentação, não falamos de achismo. Isso é muito comum hoje em dia, a gente observa nas redes sociais, a gente observa na imprensa, em que muitas vezes há aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu considero, mas sem existir um aprofundamento dessas questões. Então é importante que você aprofunde as questões, sustente a sua argumentação em algo palpável, algo que realmente dê sustentação à argumentação, para que não ocorra o que ocorreu com a nossa amiga, esse vídeo que vai ser exibido agora. Esse trovão aí que a gente vê aí no céu é quando a gente polui a terra. Aí a poluição terrestre, ela sobe em forma de ventinho. Aí a nuvem, ela capita. Entendeu? E vem também a poluição da galáxia, que é a poluição intergalactical. As duas, elas se chocam. No que ela se choca no céu, o céu tem o quê? Uma convulsão. Entendeu? É essa convulsão que faz esse barulhão todo, esse trimidum todo aí que a gente escuta e chama de trovão. Entendeu? E diz que quando o baque é muito forte, João, ó pra você ver que negócio. Quando o baque é muito forte, as placas tectônicas, elas fazem o quê? Elas se desloem. É por isso que tem muita estrela do mar, João. Sabe por que tem estrela do mar? Porque quando as placas tectônicas, elas se desloem, ela balanceia todo o firmamento. Aí as nuvens, elas não conseguem, as estrelas não conseguem ficar paradas. Entendeu? As estrelas fazem o quê? Elas caem. No que elas caem, elas não podem ficar aqui na Terra, porque a imunidade da Terra, ela é baixa, entendeu? Elas vão para onde? Elas vão para o fundo do mar. É por isso que tem a estrela do mar. Eu aprendi isso aí quando eu tinha, na 5ª série, eu tinha 7 anos, né? Eu aprendi em ciência.
entendeu? E na terceira série, João, pra você ver como que eu era supimpa, na terceira série eu já era suplente da professora de física quântica, entendeu? Aí se fosse uma prova eu acertava. O trovão nada mais é do que a reação celestial, entendeu? Que o céu tem ao receber dois tipos de poluição, que é a poluição terrestre e a poluição intergalactical. Aí forma esse trovãozada que a gente vê aí. O terceiro ponto a ser importante é um alto nível de julgamento. O que significa isso? Trazendo dados empíricos, trazendo toda a literatura, fazendo a junção dos dois, é preciso que isso estabeleça um julgamento. Então não basta ter o exemplo, não basta citar o autor, mas o que é que isso significa? O que isso representa? Então esse julgamento é pautado nessas duas vertentes. E quando a gente fala em julgamento, eu gosto muito dessa imagem, né? A imagem do sniper, como o nosso amigo aqui, o sniper americano. Então, observamos nesse vídeo que ele se depara com uma situação problema, em que ele precisa efetuar um possível disparo. E o que esse sniper faz? Ele observa tudo aquilo que existe ao redor, todo o contexto, faz toda a sua análise e no momento ele precisa tomar decisão, sabendo que uma decisão errada vai acarretar num problema muito grande. Pode ser a sua prisão ou pode ser o comprometimento da própria missão. Claro que no seu ensaio você não vai comprometer missão nenhuma, mas pode comprometer o nome da força. Então, esse julgamento tem que ser um julgamento muito criterioso, né? Muito pautado exatamente nessa boa relação construída. Então, no momento em que se faz isso, a gente realmente tem um bom trabalho. E é isso que esperamos que você tenha daqui para frente, né? Um trabalho excelente, pautado nos pontos principais. Para quê? Para evitar que esse tubarão, né, acabe nos atropelando. Então, cuidado com o tubarão devorar você. Então, desejamos a todos um bom trabalho, um bom curso e até a próxima aula. SEAD, capacitando técnica e cientificamente os profissionais da Força Aérea Brasileira.